Voltamos com o programa Papo Aberto. Estou conversando com o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Professor, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Como é que filosofia e vivência familiar se integram? A filosofia ela não deve, claro, ocupar todo o tempo de uma vivência familiar. A família tem outras dimensões. Mas a conversa filosófica, isto é, a pergunta sobre o sentido das coisas, qual é a razão de fazermos o que fazemos, qual é a fonte desse mistério que nos cerca, isso faz parte da reflexão filosófica. Eu, por exemplo, posso, desde que uma criança pequena, começar a lidar com ela, com essas coisas. Isto é, criar nela um espírito indagativo que consiga levá-la a não ser alguém que tem uma vida automática, robótica, servil. Eu posso pegar uma criança de 6, 7 anos e falar assim para ela, e aí, existe sanduíche natural? Ela fala, claro, mas como? A natureza oferece? Tem alguma árvore onde você colhe sanduíche, em algum lugar que você os recolhe? Diz, não, mas é que a gente chama de natural é aquilo que... E aí vai. Quer dizer, você tem toda ali uma dimensão da vivência familiar, onde isso vem à tona. Começar a colocar em xeque a conduta, valores. E tudo isso permite que a filosofia penetre também no espaço da família. Tanto que, na série Pensar Bem Nos Faz Bem, de livros, o quarto deles, que é um que saiu agora, ele trata de vivência familiar. Então já vamos Fala de vivência profissional. Essa série mesmo, Pensar Bem Nos Faz Bem, está mostrando o volume 1, tem o 2, tem o 3. Por exemplo, o 3 lida com fé, sabedoria, conhecimento, formação. São sempre mais textos de uma página que tratam de alguma reflexão. Frustração, originalidade, então, independência. quem gosta de saborear a literatura, que gosta de ler trechos curtos e parar para refletir, ele não é tão bem. denso. Aliás, ele tem na contracapa uma coisa assim, pequenas reflexões sobre grandes temas. Não é um livro que eu tenho uma pretensão, mas eu estou mostrando aqui 3 deles, todos eles de forma narcísica. São 4 volumes. São 4, de forma narcísica, tem uma foto minha na capa. Acabou de sair o 4. E a editora Voz, que é quem publica, está lançando agora mesmo, e quando o nosso programa está no ar, um box, uma caixinha com os 4. Porque a pessoa às vezes quer dar de presente para alguém, ou ela quer torturar alguém, ela pega os 4 de uma vez só e o coloca. E é curioso, porque trata de família, de carreira, de ética. E o 4º volume, que eu não estou mostrando aqui agora, mas ele trata de vivência familiar, vivência profissional, tudo aquilo que faz parte, e você trouxe a palavra certa, de vida, daquilo que a gente vivencia. Nós estamos vivenciando hoje também no nosso tempo e na nossa sociedade momentos muito escandalosos, né? Muito difíceis de serem digeridos. E a gente sabe que o que a gente vive na nossa sociedade é reflexo também de uma educação que foi passada dentro de casa. É isso mesmo? Sem dúvida. A família tem uma responsabilidade muito grande. Ela não tem responsabilidade exclusiva. Outro dia um pai ficou meio chateado comigo porque ele não entendeu algo que eu vou dizer agora. Ele disse assim, professor, eu tenho 5 filhos e cada um deles é de um jeito. Eu falei assim, é porque não é o mesmo pai. E ele na hora se irritou, imaginou que eu estava suspeitando da paternidade e eu estava querendo dizer, quando ele olhou espantado, eu falei, não, é que você não era o mesmo pai para cada um deles. Por quê? Porque você era de um modo na formação de cada um deles. Você não tinha mais idade, no outro menos. Num você estava vivendo uma circunstância. Mesmo que você eduque os 5 filhos do mesmo modo, eles têm a sua liberdade, têm a sua decisão. Uma família precisa criar uma grande base de decência na formação para os filhos, mas eles decidirão depois como farão. Por isso, embora a educação e a família tenham responsabilidade, a família não tem exclusividade nos atos que os filhos terão. Quanta gente foi muito bem formada e degenerou. A gente pode dizer assim, quem sai aos seus não degenera? Nem sempre. Às vezes há, sim, uma mudança de rota. O que a família precisa fazer é ser capaz de acolher, de respeitar, de procurar buscar e de, principalmente, não admitir, Márcio, uma frase muito perigosa que diz o amor aceita tudo. Ao contrário, o amor verdadeiro é aquele que tem requisitos. A frase verdadeira é porque eu te amo, é que eu não aceito isso de você. É porque eu te amo que eu não quero que você seja vagabundo. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você faça isso. Por isso o amor verdadeiro é aquele que tem exigências. O amor incondicional, ele é leviano, ele é irresponsável. Se você olha, os grandes homens e mulheres que pregaram o amor na terra e na vida, todos eles tinham requisitos. E todos diziam, esse é o pecador,
Esse é o homem santo. Eu aceito o pecador e quero lidar com ele, mas eu não acho que o pecado pode ser admitido. Nessa hora, o amor que tem requisitos, ele é aquilo que a família não pode esquecer. Tem muito pai hoje que se sente engolido por aquilo que se tornou comum, não é? E muitas vezes se justifica naquilo que é comum para não fazer o seu papel, Pois é. não é? Então, às vezes diz assim, olha, hoje em dia todo mundo faz isso, é difícil, eu como pai, no meio de tantos pais que aceitam esta situação, ficar contra, enfrentar o meu filho, impedir o meu filho de viver essa experiência, apesar de eu acreditar que ela não seja positiva. Que é uma pena, abre mão de uma responsabilidade da qual não se pode abrir. É. Ter filho dá trabalho. Trabalho de parto não é só na maternidade. Trabalho de parto é pela existência toda. E nesse sentido, alguém que tem honradez, sabe que dá trabalho, sabe que vai ser um inferno às vezes, sabe que vai perturbar imensamente, mas é um dever ético fazê-lo. Alguém que cria uma família, que tem filhos, que está com eles à sua volta, ou que vai buscá-los e não os cria, que os deixa mal criados, precisa assumir essa responsabilidade. Nesta hora, nós temos que lembrar, né, que essa é uma nossa tarefa. Ela não é só um convite que é feito, ela é uma tarefa. É verdade. Professor, a gente sabe que aquilo que é a educação dentro de casa se reflete na sociedade, era disso que a gente estava falando, mas o contrário também acontece, né? O reflexo social, né? As atividades sociais, essa atmosfera social que nós estamos vivendo, difícil, como eu lhe dizia, ela tem reflexos dentro do nosso lar. Não é? Quando a criança é muito nova, depende um pouco da gente para ajudá-las a pensar isso. Não é? Mas quando nós temos filhos assim já adolescentes, jovens, eles já têm também o seu juízo sobre o que está acontecendo. Como cultivar a esperança dentro do coração desses jovens por uma sociedade diferente diante desse quadro que nós estamos enfrentando? Porque me parece que quanto mais velha a pessoa, mais desanimada está diante do que vem. Porque viu dando errado muitas vezes, né? Mas viu dando certo muitas vezes também. Há pessoas que, quando olham a porta, prestam mais atenção na fechadura do que na maçaneta. Há um conselho bíblico antigo, em vez de amaldiçoar a escuridão, acenda uma vela. E alguém que fica só olhando o que deu errado, passa a vida, mas fazendo autópsia da vida. E na vida não pode fazer autópsia, tem que fazer biópsia. Porque a autópsia é só identificar a causa-morte. Não deu certo, não funciona, mas olha o que deu certo. E nessa hora se cultiva a esperança num jovem, mostrando a ele que vida é escolha. Vida é escolha. Adão e Eva foram colocados diante de uma escolha. Decidiram porque quiseram. A vida é escolha. Não é uma fatalidade, não é um destino em que se manda, você só vai fazer isso. Ao contrário, é escolha. E a escolha pode ser pelo bem feito ou pelo mal feito. Se eu formo pessoas para que elas escolham o bem feito, elas poderão fazer-lhe maior chance. Se eu mostrar que o mal feito não tem encanto, que ele até pode ser, mas ele não é encantador, ele não é algo que honra, não é o que dá dignidade, aí a criança o terá. Tal como se diz, mas como posso fazer num mundo contaminado? Bom, e no mundo que circula vírus, se eu tiver com as minhas defesas muito bem preparadas, se eu tiver em boas condições, eu resisto aos vírus que vêm de fora. Se vale assim em relação ao vírus, vale também em relação às outras coisas. Eu não vou retirar meu filho do mundo e criá-lo dentro de uma garrafa, né, para que ele não seja contaminado. Ao contrário, eu vou prepará-lo para que ele vá ao mundo. E em vez de se contaminar nesse mundo, que ele procure descontaminá-lo. E aí sim, o bem feito predomina. O senhor disse que tem muita esperança nesse momento, né, em que pessoas que estavam apáticas, de repente começaram a se impressionar com o que está acontecendo no país, não é? Como promover reais mudanças nessa nossa política diante desse quadro que pode ser uma grande oportunidade para nós? A primeira coisa é aquela clássica frase, eu durante anos digo uma coisa na TV, no rádio, por escrito, e vou dizer aqui. Você não quer lixo na tua cidade, não coloque lixo na urna. Se você depositar lixo na urna, é lixo que você vai ter no teu país, na tua cidade, na tua assembleia, na tua câmara. É questão de escolha. Diz assim, mas Cortella, eu depositei achando que ele era limpo. Bom, ok, então você tem uma chance agora de não fazer de novo. Há pessoas que são tão tolas que com todas as provas que ela tem de que aquele que nos representa não merece fazê-lo, ele continua sendo escolhido. Pois é.
Ora, essa reiteração da tolice, há uma coisa na filosofia que a gente não pode esquecer. Em filosofia, a gente diz que só vale o erro inédito. O erro inédito é sinal de tentativa de acerto. O erro repetido é sinal de idiotia. Por isso, um passo fundamental é a gente não ser idiota. Pode cometer o erro inédito? Eu posso. Posso escolher alguém que não devia fazê-lo. Mas eu vou fazer isso uma vez só. Fazê-lo 2 vezes é sinal de que eu quero ser idiota. O senhor diz aí, manter aquelas pessoas que não nos representam bem no poder é idiotice. Claro, Não é? claro. Com certeza. Agora, tem uma frase que todo político é corrupto, porque a sociedade, em grande parte, pelo menos, é corrupta. O senhor concorda? De maneira alguma. Eu acho que, primeiro, que nem todo político é corrupto. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, participei da política no cotidiano, participei de um governo que não tinha nenhum nível de sugestão de corrupção. Conheço muita gente de vários partidos e várias áreas que não admite a corrupção de modo algum. E eu não acho que a não corrupção é privilégio de alguns, mas também não acho que ela é extensiva. Também não acho que uma sociedade, porque não é toda a sociedade brasileira que é corrupta. Eu vou dizer uma coisa, só 5% dos brasileiros são canalhas. 95% dos brasileiros e brasileiras levantam todos os dias cedo, pega ônibus, metrô, cavalo, barco, carro, trem, trabalha, paga imposto, sofre, não consegue ter as coisas, é pobre, mas é limpinho. Pois bem, 5% de canalhas conseguiram 2 coisas perigosas. A primeira foi amedrontar os outros 95%, tentando mostrar que eram invencíveis. Segundo, tentar convencer os 95% de que ser canalha quer ser inteligente e que quem não é otário. Pois bem, nós não podemos admitir que 5% de canalhas dominem os outros 95%. Colocando aqui esse paralelo, a política corrompe o poder corrompe a política? Não, corrompe-se aquele que gosta de corrupção e adere. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer. Eu não acho, por exemplo, que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Isso já estava com a pessoa. Claro, dezenas de pessoas todos os dias encontram a ocasião e não se corrompem. Por quê? Porque escolheram não fazê-lo. Escolheram perder, às vezes, privilégio, liberdade, patrimônio, mas não perderam a dignidade. Insisto, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas mostra o ladrão que já tinha decidido que ele podia sê-lo. Por isso, o poder não corrompe. O poder, ele apenas expressa e manifesta a pessoa que, tendo decidido, no poder estando, que seria corrupta, ela o é. Porque há muita gente que não o é. Muitas vezes nós vemos na própria televisão, no rádio, nos meios de comunicação social, uma certa desautorização da população, do brasileiro, né, de cobrar dos políticos uma conduta correta, porque aquela pessoa que iria cobrar não é correta em toda a sua conduta. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que nós temos que corrigir isso pouco a pouco. Nenhum e nenhuma de nós é imune à fratura ética. Nenhum de nós é absolutamente invulnerável. Atire a primeira pedra é a frase. Mas atire a primeira pedra não significa uma autorização para eu dizer, tá vendo? Todo mundo é assim. Atire a primeira pedra é uma advertência para a gente não empinar o nariz. Para a gente não ser arrogante, né, e dizer, esse povo aí. Ao contrário, é perceber que eu também tenho fragilidade. Que eu também sou alguém que é capaz de fazer o que não devo. Mas o fato de eu ser capaz não me obriga a fazer. A corrupção é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Né? Nesse sentido, é preciso que eu tenha claro que eu posso, mas não devo. E se eu não devo, não faço. No mundo das oportunidades, há também a questão da sobrevivência, né? Por exemplo, às vezes você vê que as oportunidades aparecem e às vezes nem é a vez daquela pessoa de abraçar essa oportunidade, mas quem está à volta cai sobre ela como um enxame, não é? E você não vê o seu momento chegar. Então, às vezes se nota que algumas pessoas se adaptam à maneira de viver dessa sociedade para terem alguma chance, para sobreviverem. Como é que o senhor entende isso? Eu lembro de um ditado antigo dos nossos avós, que diziam que passarinho que anda muito com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Certo? E a gente se habitua assim. Se habitua ao malefício, ao mal feito. A gente se habitua com o podre. E nesse sentido, há uma questão séria. Nossa sociedade tem que ter mecanismos de fazer com que essa formação de crianças e jovens, de pessoas adultas também,
não permita que esse tipo de hábito podre seja dominante. Uhum. A gente até se acostuma, né, a tentar entrar na frente na fila, a gente se habitua a pegar a vaga que não devia, a levar vantagem, mas de que adianta? Está lá no Evangelho de Marcos, de que adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma? Essa é uma escolha. Por isso, sim, eu teria muita capacidade, você também, de fazer o que a gente não deve, porque dizendo, mas tudo bem, eu já me acostumei. Mas nessa hora é que vale a decência, a honra, a capacidade de enfrentar, a capacidade de resistir, de não deixar, como eu dizia antes, apodrecer, né, a nossa decência. Professor, o senhor acha que há uma superestima dos governos estrangeiros em comparação com o governo brasileiro, como modelo, ou não? Nós somos uma democracia muito jovem. Uhum. Há muitos países onde a democracia ela existe há 300 anos e, portanto, ela está no dia a dia como parte da vida. Nós não nos habituamos ainda. Nossa democracia não tem ainda 30 anos. Há vários países que são superiores a nós nisso, não são em outras coisas. Por exemplo, o brasileiro é muito solidário. A população brasileira ela é capaz de doação até, né, daquilo que é o próprio recurso. Nós temos uma afetividade muito grande. Nós somos capazes de nos interessar pela outra pessoa, né, com muita clareza. Meia hora de conversa com alguém numa viagem de ônibus, você fica sabendo da vida da pessoa. Né? E você é solidário. Então, nós não somos como outros povos são tão bons na democracia. Nós seremos. Mas nós somos bons em outras coisas. Por isso, a dona Irã Barbosa, um grande paulista, nascido em Valinhos, né, ele tem uma música que eu acho maravilhosa, que é o lugar onde nós moramos. É uma música dele chamada Vila Esperança. Vila Esperança é um outro nome que o Brasil tem. A política ela é uma escolha ou ela é um dever do cidadão? Porque tem muita gente que, mesmo diante do quadro em que nós estamos, que não quer nenhum envolvimento com política, não é? Eu, por altura das eleições, eu quis colocar ali no meu Facebook uma proposta de reflexão, porque é importante a gente pensar em quem a gente vai votar, quais são as bandeiras que essas pessoas defendem, não é? E nós temos que dialogar sobre isso. Sim. E foi muito interessante o panorama que se criou ali dentro daquele espaço de discussão. Então, eu tinha pessoas radicais de um lado, radicais do outro. Era só a proposta de uma questão, eu não estava assumindo um partido. Mas foi inevitável o conflito e o confronto, não é? E a outra coisa é que eu vi ali pessoas que gostam muito de mim, me querem muito bem, pedindo, por favor, não entra por esse caminho, não puxa esse assunto. Tem tanta gente que gosta de você, por que você vai estragar isso? Então, a política é uma escolha ou é um dever do cidadão? Ela é um dever. É uma das frases mais tolas que alguém pode dizer assim, eu não me meto em política. Por uma razão. Ao dizer essa frase, está expressando que já se meteu até a cabeça. Pois é. Porque a omissão é uma forma de participação. A omissão ela é o passo inicial da cumplicidade. Alguém que se omite está ao lado de quem vai vencer. Já fez uma escolha. Claro. Alguém que se omite está de braço dado com o vencedor. E se o vencedor for indigno, ela estará com ele de braço dado. Tem uma frase antiga, que a gente não pode esquecer, que diz que os ausentes nunca têm razão. É mais ou menos como reunião de condomínio. Tem gente que diz assim, eu não vou à reunião de condomínio, sabe? Porque eu não me meto naquilo. É só briga, é só discussão. Bom, já se meteu. Vai ficar ao lado daquilo que for decidido lá dentro com a ausência dele. Por isso, eu não me meto em política, é uma frase tola. Eu posso dizer que eu não me meto com um partido. Posso dizer que eu não quero militar numa agremiação partidária, isso é uma escolha. Não se faz política só em partido. Se faz na comunidade, na igreja, no trabalho, no destino que se dá ao lixo, na maneira como a gente se relaciona, no modo como eu escolho votar. Agora, quando você coloca num blog e num site a discussão e alguns se irritam, talvez esteja entendendo equivocadamente aquilo que é o mundo da política. É o mundo da decisão. A política ela é aquilo que interfere na nossa vida, na nossa comunidade. Agora, é usual isso. Eu também, algumas pessoas que gostam de mim, quando eu me manifesto em relação a algumas situações da política, eu recebo também mensagem. Eu gostava tanto de você, mas só até hoje. A partir de agora, como você apoia fulano ou fulana, como você diz que essa é uma pessoa que você é favorável, então eu não quero mais saber. Ok, faz parte. Né? Ninguém tem só apreciadores na história. Uma das coisas que a gente avalia na vida é o que a gente faz pelos adversários que consegue. Né? Gente que não tem adversário nenhum é porque talvez esteja fazendo uma coisa sem sabor. Né? Mas ainda assim, mexeu nessa área, nós ainda somos um país
que não gosta dessa ideia, e precisará gostar, por uma razão. A política é entendida como um encargo, e ela não é um encargo, ela é um patrimônio. Ela é um dever nosso, não é só uma escolha. O senhor traçou aí um perfil do brasileiro com várias qualidades muito boas, não é? Em perspectiva política, o que o senhor hoje vê que ainda falta para o brasileiro? Nos falta alegria cívica. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos alegrarmos com a necessidade de participar, discutir, escolher. A gente prefere dizer uma frase muito chata, que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Então essa frase, alguém tem que fazer alguma coisa, é colocar isso do lado de fora da questão. E se a gente é parte do problema, tem que ser parte da solução também. E nessa hora, claro, eu acho que o Brasil carece de uma alegria cívica. Isto é, que a gente tome nas nossas mãos aquilo que é nosso dever, que a gente não seja covarde em relação ao que temos que fazer, que a gente discuta, vá atrás, busque. Dá trabalho, é que nem formar filho. Se a gente quer gente boa, nós temos que gastar tempo para formá-la. Se nós queremos um país bom, tem que gastar. Nós estamos nesse caminho. Não estamos tão perto ainda da solução, mas estamos na estrada. Tá certo. Sempre que o senhor vem aqui, os comentários são muito bons, a começar da nossa equipe. Eu sou um fã, gosto muito do senhor, não é? Então, é realmente uma coisa muito boa nós deixarmos indicações para que aqueles que querem continuem a reflexão que a gente começou aqui. E por isso eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa coleção, né? Esse box que está vindo aí com os 4 volumes de Pensar Bem Nos Faz Bem, a começar do assunto que é mais tratado nesse conjunto. Do que o senhor mais fala aqui? A gente mais fala de 4 temas: filosofia, religião, né, carreira e família. Portanto, aquilo que envolve a nossa circunstância. Agora, o tema mais fundo de todos esses é família. Família. Claro, porque é exatamente aquilo que hoje vive uma certa situação de gravidade. Esse fio percorre os 4 Percorre volumes. todos eles. Agora, no fundo, é uma reflexão que nos ajude a pensar bem. Não é a única maneira de pensar, não é o receituário de como pensar, mas são algumas provocações, né, que mexem um pouco, às vezes perturbam, né, fazem um certo ruído no sossego que de vez em quando a gente tem. E eu gosto dessa coleção, ela nos ajuda, né, não só a uma reflexão, mas também a lidar com aquilo que é o difícil do dia a dia, que é só difícil, né, não é impossível. Por isso, como eu digo sempre, pensar bem nos faz bem. No primeiro livro nós temos qual abordagem? Aqui o tema é filosofia, religião, ciência e educação. No segundo, família, carreira, convivência e ética. No terceiro, fé, sabedoria, conhecimento, formação. No quarto, que saiu, vivência familiar, vivência profissional, vivência moral, né, e vivência religiosa. O que vai de diferente do que o senhor aborda aqui em família e no quarto, vivência familiar? Porque são temas que se completam. Quando eu falava desse, algumas pessoas pediam para tratar: ah, mas eu não tenho tempo, então eu vou escrever do tempo na família. Ah, mas o meu filho é rebelde, então vamos falar um pouco sobre isso. São ideias que vão se juntando, né? São comentários que eu faço no rádio, no dia a dia, e que, ao serem falados, transcritos, se transformam em textos para pensar um pouco. Gente, dispensa propagandas. Quero agradecer aqui ao professor Mário Sérgio Cortella, mais uma vez apresentando a você essa coleção. Que bom. Pensar Bem Nos Faz Bem, pela editora Vozes, não é? Nas melhores livrarias de todo o nosso país. Pode-se também entrar no site da Vozes? Claro, com alegria. Inclusive tem uma foto minha na capa que já está mais antiga, né? Vai se poder observar, mas a gente deixa a foto da primeira vez que saiu, né? E como você mesmo lembrou, isso num box, as 4, né, edições, os 4 volumes, numa só caixinha. Sabe para quê? Para amigo secreto também. Porque se você tem um amigo secreto e quer que ele não saiba, né, você vai e mexe com ele um pouco para ele pensar. E aí, claro, pode ajudá-lo. E eu gosto dessa ideia também. Professor. Obrigado, viu? Tenho que apertar aqui a sua mão e agradecer. Com alegria. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa Papo Aberto de hoje, mas você não pode perder o programa da próxima semana. Sempre uma surpresa para você, não é verdade? Então, semana que vem, eu estou esperando. Deus abençoe você e a sua família.